Esse é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto, oitava rodada, Série A, Campeonato Brasileiro, temporada 20, né? Vamos aos resultados, classificação e já projetando a nona rodada. A rodada começou no sábado, Flamengo 2, Fortaleza 1 no Maracanã, mais uma vitória do Flamengo, a terceira seguida, né? Flamengo começando a reagir no campeonato, se apresentando bem, teve algumas dificuldades um pouco com a retranca do Fortaleza, né? Principalmente no primeiro tempo, o Fortaleza até teve algumas estocadas, mas no segundo tempo o Flamengo teve um amplo domínio, o Fortaleza praticamente abdicou dos contra-ataques, né? E o jogo estava 1 a 1, o Flamengo tinha aberto o placar com o golaço do Roberto Ribeiro, o Fortaleza empatou num pênalti bobo do Isla, e o jogo se arrastou no segundo tempo com um empate, o Flamengo pressionando, tendo a bola, pressionando, perdendo algumas oportunidades. No final do jogo, o Gabigol, que tinha vindo do banco, fez o segundo gol e garantiu 3 pontos, importantíssimos para o Flamengo na tabela. No sábado também tivemos um jogo complicado de VAR, né? Corinthians e Botafogo, algumas polêmicas, alguns pênaltis, gols anulados. Um jogo bem polêmico, mas que retratou mais uma vez uma má partida do Corinthians. O Corinthians é uma caricatura, o Thiago Nunes continua tendo muita dificuldade para encontrar um esquema. E o Botafogo fez uma boa partida, arrancou um ponto e poderia até ter ganho se tivesse um pouquinho mais de sorte, um pouquinho mais de coragem. O último jogo do sábado, né? Ceará 0, Santos 1. Bela vitória do Santos, a segunda do Santos fora de casa no Nordeste, já tinha ganho do Sport Recife, né? Quebrando essa sequência de 4 vitórias do Ceará, que vinha numa sequência de vitórias tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil, né? Um excelente resultado para o Santos. No domingo de manhã tivemos o jogo matutino, Bragantino 1, Palmeiras 2. Resultado que o Palmeiras venceu de virada, fazendo mais uma vez uma má partida e conseguindo virar já no segundo tempo com a entrada dos garotos, de alguns jogadores do banco. Os titulares não rendem, o Bragantino abriu o placar num lance bobo que o jogador chutou, a bola desviou e enganou o goleiro do Everton, né? Mas o Palmeiras, com toda a dificuldade e mesmo com mau futebol, conseguiu virar na base do coração. Tivemos também no domingo São Paulo 3, Fluminense 1, um jogo bem movimentado, alguns lances também de VAR polêmicos, o juiz chegou a dar um pênalti absurdo, né, e foi no VAR consultar e ver que tinha se equivocado, né, um pênalti contra o Fluminense, mas o Fluminense saiu ganhando, fez 1 a 0, um chute belíssimo, chute fora da área, né, do Wellington Silva, e o São Paulo conseguiu virar 3 a 1, dando uma sobrevida aí, o Diniz é, conseguindo reverter aí um pouco das pressões, né? E o Fluminense não conseguiu sustentar, né? Fez uma partida até boa, enquanto o jogo estava 0 a 0, abriu o placar, mas o Fluminense depois não aguentou a pressão não. Tivemos Internacional 2, Bahia 2 no Beira-Rio, o jogo do líder, Internacional tropeçando em casa. Ainda teve uma ajuda ali meio marota, um pênaltizinho bem maroto que o juiz deu, né? E no final outro pênalti, né? Todos os chamados pelo VAR, né? Um lance fora da jogada, o Rodinei derrubou o jogador do Bahia, um pênalti em cima da hora, no último lance do jogo praticamente. O Bahia conseguiu um empate 2 a 2, uma boa partida do Bahia, né? Recuperando-se depois daquela goleada e da perda do treinador na última rodada. Vamos ver se o Bahia retoma. Eu acho que realmente já tinha dado para o Roger Machado. No domingo também tivemos em São Januário Vasco 1, Atlético Paranaense 0. O Vasco conseguindo mais um grande resultado, vai se impondo, mesmo em São Januário sem torcida. O Vasco vem conseguindo colhendo os resultados. Abriu o placar logo no início, mais um gol do German Cano, um dos artilheiros do campeonato aí. E venceu o Atlético Paranaense, que continua sendo uma equipe muito frágil, muito distante do que já foi nos últimos anos e é candidato, tem que abrir o olho com perigo lá de baixo. Em Goiânia, um jogo tenebroso, né? Atlético Goianiense 1, Grêmio 1, duas equipes que estão lá na briga para não cair, né? Estão muito mal as duas. O Grêmio quase perdeu o jogo, né? O Renato Gaúcho tá tendo muita dificuldade, eu já venho falando isso, vai chegar a Libertadores, vai reestrear a Libertadores aí, o Grêmio mostra sinais que não está preparado, né? E vai começar uma maratona de jogos. Não sei como é que o Grêmio vai lidar com isso, essa perda do Cebolinha foi fatal, Thiago Neves dispensado, né? A situação do Grêmio não está nada boa. Suspeitas aí, alguns boatos de que Cavani poderia ir, mas nada confirmado. Em Recife, um jogo de desesperados, Sport 2, Goiás 1, duas equipes que vão brigar para não cair. O Sport mais uma vitória em casa num jogo decisivo para a fuga do rebaixamento. Parece que o Sport entendeu que esse tipo de jogo
tem que ganhar, como já tinha sido contra o Ceará também, quando ele jogou em Recife. O Sport vem conseguindo ter um resultado, já tinha ganho do Sport, do Grêmio lá, lá no Porto Alegre, na última rodada, na estreia do Jair Ventura, e agora emplacou uma segunda vitória. Vamos ver se o Sport mostra que realmente a coisa tende a entrar num caminho melhor. E o Goiás está na lanterna, péssima campanha do Goiás. E por fim, o último jogo, Curitiba 0, Atlético Mineiro 1, uma boa vitória do Atlético Mineiro, quebrando também uma sequência do Curitiba de bons resultados depois da troca do treinador, num resultado bem interessante, um jogo movimentado. O Curitiba perdeu também algumas oportunidades, mas o Galo foi melhor e mereceu a vitória. Bom, com isso a classificação: o Inter está em primeiro com 17 pontos, o São Paulo em segundo com 16, o Galo o terceiro com 15 e o Vasco em quarto com 14 pontos, é o G4 do campeonato. O Flamengo é o quinto com 14, o Palmeiras o sexto com 13, esses aí já teriam o G6 da Libertadores, né? O Santos é o sétimo com 11, o Fluminense caiu para 11, para o oitavo com 11 também. O Sport deu uma boa subida para nono com 10 pontos. O Ceará fecha os 10 primeiros com 10 pontos. Depois vem o Corinthians com 9, Bahia também tem 9, o Fortaleza 13º com 8, o Grêmio tem 8, o Botafogo tem 8 e o Atlético Paranaense é o primeiro fora da zona com 7 pontos, já está começando a flertar com a queda. Na zona do rebaixamento, Curitiba também 7 pontos, quer dizer, no critério de desempate, as equipes paranaenses. O Atlético Goianiense tem 6 pontos, o Bragantino tem 6 pontos e o Goiás é a lanterna com 4 pontos, já está ficando aí já uma distância até para sair da zona, né? O Goiás agora precisa de 2 rodadas para sair, uma só ele não consegue. A nona rodada, prevista para o meio de semana agora, teremos Furacão, Atlético Paranaense e Botafogo, um jogo de equipes que estão meio de tabela para baixo, o Atlético Paranaense com mais perigo inclusive, né? Um jogo muito interessante no sentido de pressão. Teremos o Fortaleza, o Sport, o Fortaleza precisando recuperar-se depois de 2 derrotas aí, num confronto contra o Sport, que é uma equipe candidata a cair, né? Então é um confronto que o Fortaleza tem boas chances. Em Goiânia, Goiás e Curitiba, também 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela, um confronto direto. O São Paulo pega o Bragantino no Morumbi, mais uma chance para o Diniz ganhar um jogo importante aí, tem a obrigação de ganhar para se manter no G4. Teremos o Fla-Flu, né, um grande Fla-Flu na quarta-feira no Maracanã, às 9h30. Na quarta-feira ainda teremos Santos e Atlético Mineiro, um confronto na Vila, um jogo difícil também para o Atlético, mais um jogo fora, vamos ver se o Atlético soma mais algum pontinho aí no Santos, que ensaia e esboça uma reação no campeonato. Aí já na quinta-feira temos 4 jogos, o Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras, o jogo aí de desespero, os 2 técnicos pressionados, principalmente o Thiago Nunes. O Corinthians, se não ganhar esse jogo, eu tenho a impressão que o técnico cai. Teremos o Inter e o Ceará, o líder Inter contra o Ceará, né? Vamos ver se mais um jogo em que o Inter vai enfrentar uma retranca, e o Ceará tem um time bem ajustado, sabe a proposta que tem para desempenhar o jogo, então é um jogo difícil para o Inter. Aparentemente pode parecer fácil, mas não é. Em Salvador, um jogo Bahia e Grêmio, um jogo complicadíssimo para o Grêmio, né? O Bahia vamos ver se o Bahia, depois desse bom resultado em Porto Alegre, consegue confirmar em casa um bom resultado, e o Grêmio é um jogo sempre difícil, na fase atual, complicadíssimo. E por fim, um jogo do Vasco no São Januário, Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco franco favorito, tem tudo para ganhar e se manter no G4 e quem sabe até subir na tábua se um dos 3 primeiros tropeçarem. Bom, são essas as minhas avaliações, vão lá, deixem sua opinião. Campeonato Brasileiro, até a próxima galera, forte abraço.